Leitura guiada de A Náusea, Jean-Paul Sartre. Na leitura guiada de hoje vamos acompanhar o dia a dia de Antoine, que sente uma mudança na sua percepção de mundo e decide escrever tudo em um diário. Ele diz: melhor seria anotar meus acontecimentos do dia a dia. É preciso que eu diga como eu vejo essa mesa, como eu vejo a rua e as pessoas. Esse é o perigo quando se faz um diário. Exagera-se em tudo. Uma mudança está acontecendo. É bem possível que se trate de uma pequena crise de loucura. Esta noite eu estou muito à vontade, burguesmente instalado no mundo. O que se pode temer no mundo tão regular? Alguma coisa me aconteceu, já não posso mais duvidar. Isso veio como uma doença, não como uma certeza comum. Instalou-se pouco a pouco. Sorrateiramente me senti um pouco estranho. Será que fui eu que mudei? Se não fui eu, então foi esse quarto, essa cidade, essa natureza. Só sei que minha paixão morrera. Durante anos ela me submergia e me arrastara. Porém agora me sinto vazio. Diante de mim havia uma ideia, apenas uma ideia volumosa e insípida. Mas eu não sei bem o que era. Não podia encará-la de frente, de tal modo que me repugnava. Sinto medo do que vai nascer e se apoderar de mim. Antoine segue o relato dos dias. Falando das pessoas, ele diz: eles, para existir, precisam estar reunidos. Quanto a mim, vivo sozinho e inteiramente só. É verdade que faz muito tempo que ninguém se preocupa com o que eu faço. Quando se vive sozinho, já nem mesmo se sabe o que é narrar. Vemos surgir pessoas que falam e que se vão, mas eu me mantinha bem perto das pessoas, apesar de tudo, na superfície da solidão, decidido me refugiar em meio a elas. Sei perfeitamente que fui longe demais. Creio que não se pode dar espaço para a solidão. Agora é tarde demais. Já não posso me refugiar entre as pessoas. Estou só em meio a essas vozes alegres e sensatas. Todos esses sujeitos passam tempo se explicando, reconhecendo com satisfação de que têm as mesmas opiniões. Que importância dão para todos pensarem a mesma coisa? Já não sou livre, já não posso fazer o que eu quero. Agora vejo, começo a sentir uma espécie de náusea nas mãos. Isso acontece quando eu tentei arremessar uma pedra no mar. E ele continua, narrando os dias que são sempre monótonos e chatos, perfeitos para uma introspecção. E ele constata: as coisas não vão bem de modo algum. Eu estou com ela, com a sujeira, com a náusea. E dessa vez é diferente, ela me veio num café. Sentado num bar, fui acometido pela náusea. Ela se apossou de mim. Ela não está em mim propriamente dito, eu sinto ela na parede, nos suspensórios, por todo lado e também ao redor de mim. Ela forma um todo com espaço. Sou eu que estou nela. A única coisa que é capaz de retirar o Antoine do estado da náusea é a música que toca no bar. É um jazz. E isso faz com que ele comece a se animar. Começo a me animar. Começo a me sentir feliz. Ainda não é nada extraordinário. É uma pequena felicidade de náusea. A náusea desaparece quando a voz se eleva no silêncio. Estou feliz. Me sinto puro. Estou tomado da pureza que me cerca. Nada vive. O vento sopra. A náusea ficou para lá. Estou feliz. Continua a narrativa dos dias seguintes. Ele diz: aquela velha ali me irrita em determinada situação. E também diz: calmo, calmo. Já não sinto o deslizar e o roçar do tempo. Minhas lembranças são como as moedas da bolsa do diabo. Quando a abriram, só encontraram folhas secas. Construo sonhos a partir de palavras, e isso é tudo. Nunca como hoje tive o desejo tão forte de ser alguém sem dimensões secretas, limitado ao meu corpo, aos pensamentos superficiais que sobem dele como bolhas. Construo minhas lembranças com meu presente. Sou repelido para o presente, abandonado nele. Não posso fugir de mim mesmo. Sou tomado de uma grande indignação contra mim mesmo. Estou sozinho, mas não inteiramente sozinho. Há ainda aquela ideia dentro de mim, diante de mim. Eu imaginara que em determinados momentos em minha vida podia possuir uma qualidade rara e preciosa. Só que minha vida atual não tem nada de muito brilhante. Cada instante surge para trazer o instante que se segue. Apego-me a cada instante com todo o meu coração. Sei que é único e insubstituível. Debruço-me a cada segundo e tento escutá-lo. Mas a ideia continua ali. A inominável ideia. Quando se vive, nada acontece. Os cenários mudam, as pessoas entram e saem, e eis tudo. Isso é a vida. Nunca há começos. Os dias se sucedem aos dias, sem rima e nem razão. É uma soma monótona, interminável. Xangai, Moscou, Argel, no fim de 15 dias, é tudo igual. Viver é isso, mas quando se narra a vida, tudo pode mudar. E ele segue a narrativa dos seus dias. Acho que já me fartei, já viu bastante desses crânios rosados ao estar numa praça no domingo.
E que segue. Pra mim não existe segunda-feira e nem domingo. Existem dias que se atropelam desordenadamente. Nada mudou. E, no entanto, tudo existe de outra maneira. Não consigo descrever. É como a náusea, mas exatamente ao contrário. Parece-me que atingi o cume da minha felicidade nesse dia. Hoje já não espero nada. Volto pra casa ao fim de domingo vazio. E ela está comigo. Estou cheio de angústia. Tudo parou, minha vida parou. Não, estou feliz. O que me desagrada é ter sido sublime ontem à noite. Estou enojado no dia seguinte. Entusiasmei-me como um imbecil. E aí ele começa a narrar os dias, e os dias se baseiam em trabalhar, em transar, em gastar. Ele recebe a carta de Anne, um antigo amor, e combinam de em breve se ver. Tem um personagem chamado Autodidata, que está sempre ao redor da vida de Antoine e lhe convida para almoçar. E ele responde que tinha tanta vontade de almoçar com o Autodidata quanto de se enforcar. Segue. É preciso não sentir medo. Eu não tinha o direito de existir. Surgira por acaso. Existia como uma pedra, uma planta, um micróbio. Minha vida se desenvolvia ao acaso e em todos os sentidos. Lancei um olhar ao meu redor. E só existia o presente, nada além do presente. Móveis leves, móveis sólidos, incrustados em seu presente. Uma mesa, uma cama, um armário e eu. Essa é a verdadeira natureza do presente. Tudo que existe estava ali, e o que não existe não estava no presente. Ou seja, o passado ele já não existe. Agora eu sabia, as coisas são inteiramente o que parece, e por trás delas não existe nada. Aquela coisa se precipitou sobre mim, penetrou em mim, estou pleno dela. Não é nada, a coisa sou eu. A existência, liberada, desprendida, reflui sobre mim. Existo, é suave, tão lento. Há uma água espumosa em minha boca. Engulo e desliza em minha garganta, e a água ressurge em minha garganta. Essa água sou eu, a língua sou eu, a garganta também sou eu. Eu vejo a minha mão sobre a mesa, ela vive, sou eu. Com o tempo isso se torna intolerável. Retiro a minha mão, coloco-a no meu bolso, mas sinto a minha mão através do tecido e o calor da minha coxa. Faço saltar imediatamente minha mão do meu bolso. Agora sinto o peso na ponta do meu braço. Ela existe. Onde quer que eu a coloque, a minha mão continuará a existir. E eu continuarei a sentir que ela existe. E não posso suprimi-la, nem suprimir o resto do meu corpo. O corpo vive sozinho, uma vez que começou a viver. Mas o pensamento sou eu. Eu que o continuo. Eu que o desenvolvo. Existo. Penso que existo. Se pudesse me impedir de pensar, não pensar, pensar que não quero pensar, não devo pensar que não quero pensar. Porque isso também é um pensamento. Será que isso não termina nunca? Meu pensamento sou eu. Eis porque não posso parar. Existo porque penso, e não posso me impedir de pensar. Se existo, é porque tenho horror a existir. Sou eu que me extraio do nada que aspiro. O ódio, a repugnância de existir são outras tantas maneiras de me fazer existir, de me embrenhar na existência. Os pensamentos nascem em mim como uma vertigem. Sinto-os atrás da minha cabeça. Um canivete está sobre a mesa. E por que não? Me desfiro uma canivetada na palma da minha mão. E afinal, o que foi que mudou? Essa poça de sangue na mesa finalmente deixou de ser eu. Ainda que me encolha no silêncio num canto, não me esquecerei de mim mesmo. Estarei aqui, meu peso estará sobre o chão. Eu sou. Caminho entre as casas. O asfalto sobre os meus pés existe. Sou, existo, penso, logo sou. Sou porque penso. Porque penso, já não quero pensar. Sou porque penso que não quero ser. Penso que eu, porque... seguro o jornal. Esse jornal ainda sou eu? Existência contra existência. As coisas existem encostadas umas nas outras. O coração existe. As pernas existem. A respiração existe. Eles existem. A existência agarra meus pensamentos. Tudo está cheio. Existência por todo lado. Densa, pesada e suave. Eu, nada, existido. Antoine segue uma narrativa na tentativa de matar uma mosca e ao fazer ele fala que faz um favor a ela, um favor prestado a ela, até que chega o dia do jantar com o autodidata. Fala-se da vida, das coisas ao redor, e o autodidata ele idolatra o Antoine, ele acha o Antoine um personagem muito, muito destacado perante a humanidade. Porém o autodidata é um humanista. E aí no meio do jantar começa a existência a se passar na cabeça do Antoine. Rio porque estou pensando que estamos aqui, todos nós, comendo e bebendo para conservar a nossa preciosa existência. E que não há nada, nenhuma razão para existir. O autodidata diz: a vida tem sentido se lhe quisermos dar um. Há uma finalidade, aos homens, Antoine. Ao que Antoine responde:
Você não parece se preocupar com os homens. Você está sempre enfiado num livro. E o autodidata responde: aprendi a acreditar nos homens quando estive na guerra. Amava a todos, como irmãos. Nunca fui crente, mas não concorda que o verdadeiro mistério da missa não é a comunhão entre os homens? Sou um socialista. Antes de tomar essa decisão, senti uma solidão tão terrível que pensei em me suicidar. O que me reteve foi a ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, se comoveria com a minha morte. Eu estaria ainda mais só na morte do que na vida. E agora já não me sinto só. Mas naturalmente não é necessário que para isso exista alguém? Eis que o Antoine responde: acho que não se pode odiar e nem amar os homens. E o autodidata diz: é preciso amá-los, é preciso amá-los. Antoine: amar a quem? As pessoas que estão aqui nesse restaurante? Autodidata: também elas, todos. Antoine agora irritado: elas você também não ama? Autodidata: você quer que eu diga que eu ame sem os conhecê-los? Mas esse não é o verdadeiro propósito do amor. Amar o conhecido. Antoine: não é possível você amar o casal que está sentado atrás dessa mesa em que estamos. Você não sabe qual é a cor dos cabelos da mulher. Você não os reconheceria se os visse na rua novamente. E o autodidata diz: estou falando de amar a humanidade que há neles. Quem pode compreender o humano? Todos os homens são admiráveis. Eis que Antoine responde: não estou muito certo então de que sou um homem. Uma pausa na discussão e ele diz: contemplo o autodidata, estraguei o seu prazer. No fundo ele é tão só quanto eu. Ninguém se preocupa com ele, apenas ele não percebe sua solidão. Mas não compete a mim abrir os olhos. O que estou fazendo aqui? Por que me meto a discutir sobre humanismo? Por que estão aqui todas essas pessoas? Por que elas comem? É verdade que elas não sabem que existem. Sinto vontade de ir embora, de ir a algum lugar onde pudesse estar realmente em meu lugar, onde me encaixasse. Mas meu lugar não é em parte alguma. Eu estou sobrando. Ah, então isso é a náusea. Essa é a evidência ofuscante. Como quebrei a cabeça? Como escrevi a respeito dessa? Agora sei. Existo, eu existo, o mundo existe, eu sei que o mundo existe, e isso é tudo. Mas tanto faz pra mim. É estranho que tudo me seja tão indiferente, e isso me assusta. De quando em quando, os objetos se põem a existir em nossa mão. Agora sei que sou capaz de fazer qualquer coisa. Por exemplo, enfiar essa faca de queijo no olho do autodidata. Isso não fará diferença nenhuma. O gosto de sangue na boca no lugar do queijo não faz diferença nenhuma. Pensaram que eu era como eles, que eu era um homem, mas eu acabei de enganá-los. Eles viram em mim um caranguejo que fugia, recuando dessa sala tão humana. Os homens se abraçam sem se conhecer, só veem a fina película. É ela que prova a existência de Deus para eles. Eu vejo o que está por baixo. Apoio minha mão no banco, mas retiro-a precipitadamente. Isso existe. Essa coisa na qual estou sentado, na qual apoiava a minha mão, chama-se banco. Estou no meio das coisas, das inomináveis coisas. Gostaria tanto de me abandonar, de esquecer de mim mesmo, de apenas dormir, mas não posso. Sufoco. A existência penetra em mim por todos os lados, pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Subitamente o véu se rasga. Compreendi. Vi. Não posso dizer que me sinto aliviado e nem contente, ao contrário, me sinto esmagado. Só que o meu objetivo foi atingido. Sei o que desejava saber. Compreendi tudo o que me aconteceu desde quando decidi escrever um diário. A náusea não me abandonou e não creio que me abandone tão cedo. Mas já não estou submetido a ela. Já não se trata de uma doença nem de um acesso passageiro. A náusea sou eu. Nunca, antes desses últimos dias, tinha pressentido o que queria dizer existir. Eu era como os outros. Se tivesse me perguntado o que era a existência, teria respondido de boa fé que não era nada. Apenas uma forma vazia que via se juntar as coisas exteriormente, sem modificar em nada sua natureza. E depois foi isso. De repente, a existência subitamente se revelou. Existindo, era necessário existir. E eu também era demais. Pensava vagamente em me suprimir para aniquilar pelo menos uma dessas existências supérfluas. Mas até mesmo minha morte teria sido demais, demais, demais. Meu cadáver, demais. Meu sangue sobre aquelas pedras, demais. Entre aquelas plantas ao fundo daquele jardim, demais. E a carne corroía. A carne corroída teria sido demais. Na terra que a recebesse. Meus ossos, finalmente, limpos, desencarnados, asseados e imaculados como dentes, também teriam sido demais. Eu era demais para a eternidade. Pensava sem palavras, sobre as coisas como as coisas, e sem formular nada claramente, compreendi que havia encontrado a chave da existência, a chave das minhas náuseas, a chave da minha própria vida.
Mas eu, ainda agora, tive a experiência do absoluto. O absoluto ou o absurdo? Como poderei fixar isso em palavras? Mundo das explicações e das razões. O mundo é das explicações e das razões, não é o da existência. Esse momento foi extraordinário. Eu estava ali, imóvel e gelado, mergulhado num êxtase horrível. Mas no próprio âmago desse êxtase, algo de novo acabara de surgir. Eu compreendia a náusea, eu possuía ela. Eu não formulava as minhas ideias, mas creio que seria agora fácil colocar isso em palavras. O essencial é a contingência. A existência não é a necessidade. Existir é simplesmente estar aqui. Os entes aparecem, ele deixa que nós encontremos. Ora, nenhum ser necessário pode explicar a existência. Eu era a raiz de uma árvore, ou antes, era por inteiro consciência de sua existência. Ainda separado dela, perdido nela, nada mais senão ela. A existência não é algo que se deixe conceber de longe. Tem que nos invadir bruscamente. Tem que se deter sobre nós. Pesar inteiramente sobre nosso coração. Meus olhos só encontravam plenitudes. Tudo estava pleno. Tudo em alto, não havia tempo fraco, tudo, até o mais imperceptível estremecido, era feito de existência. De repente, existiam, e a seguir, bruscamente, já não existiam mais. A existência não tem memória. A existência em toda parte, é um infinito, demais, sempre e em toda parte. É a existência que nunca pode ser limitada, a não ser pela existência. Elas não desejavam existir, só que não podiam evitar existir. Todo ente nasce sem razão, se prolonga por fraqueza e morre por acaso. A existência é uma plenitude que o homem não pode abandonar. Essa enorme presença teria sido um sonho? Não estava surpreso. Bem sabia que aquilo era o mundo. Um mundo inteiramente nu que se mostrava de repente e sufocava dessa raiva de ser grande e absurdo. Sequer podia perguntar de onde saía aquilo, tudo aquilo. Nem como era possível que existisse um mundo ao invés de alguma coisa. Aquilo não tinha sentido. O mundo estava presente em toda parte, à frente e atrás. Antes dele não houvera nada, nada. Não houvera um momento em que ele pudesse existir. Era isso que me irritava. Não existia razão alguma para que as coisas existissem, mas também não era possível que não existissem. Isso era impensável. Para imaginar o nada, era preciso já estar ali, em pleno mundo, vivo e de olhos abertos. O nada era apenas uma ideia em minha cabeça, a ideia inexistente, flutuando naquela imensidão. Esse nada não veio antes da existência, era uma existência como qualquer outra e surgida depois de muitas outras. Já partindo para o final, Antoine finalmente tem seu encontro com Anne, que lhe diz: sobrevivo a mim mesma. Sei que nunca mais encontrarei nada nem ninguém que me inspire uma paixão. Não é uma tarefa fácil amar alguém. É preciso ter uma energia, uma generosidade, uma cegueira. Há até um momento bem no início em que é preciso saltar por cima de um precipício. Se refletimos, não o fazemos. Sei que nunca mais saltarei. Sou livre, já não me resta nenhuma razão para viver. Todas as que tentei cederam e já não posso imaginar outras. Ainda sou bastante jovem, ainda tenho força bastante para recomeçar. Mas recomeçar o quê? Meu passado está morto, sozinho e livre, mas essa liberdade se assemelha um pouco com a morte. Hoje minha vida chega ao fim. Vou sobreviver a mim mesmo. Comer, dormir, dormir, comer. Existir lentamente, suavemente, como essas árvores, como uma poça d'água, como o banco vermelho da praça. Entedio-me, isso é tudo. De quando em quando bocejo com tanta força que as lágrimas escorrem do meu rosto. É um tédio profundo. Não me desleixo, muito pelo contrário, essa manhã eu tomei banho. Mas esses atos do cotidiano são tão inúteis. Deus meu, sou eu que vou levar essa existência de cogumelo? Que farei dos meus dias? Isso é o Antoine já falando a definição de vida dele. Passearei, conhecerei lugares por aí, irei a bibliotecas e depois, uma vez por semana vou ao cinema, beleza, e depois, vou assistir esporte no domingo, beleza, e depois, tenho pena de mim. Há momentos em que me pergunto se não seria melhor gastar todas as economias que tenho. Mas o que isso vai me proporcionar? Roupas novas? Mulheres? Viagens? E aí? Tive tudo isso e agora terminou. São coisas que já não invejo. Em um ano eu vou me encontrar novamente, tão vazio quanto hoje, sem uma lembrança, sequer acovardado diante da minha morte. Já no final do livro, Antoine fez essa profunda análise sobre a vida e vai terminar sentado num bar, ouvindo a música que conseguia fazer ele se desprender um pouco da náusea, lá no começo. Ele fala: todos os objetos que me rodeiam eram feitos da mesma matéria que eu, uma espécie de sofrimento lastimoso. O mundo era tão feio fora de mim. Feio aqueles copos sujos em cima das mesas, manchas no espelho, o avental de Madeleine, a atendente do bar.
e o ar amável do amante gordo da patroa, tão feia a própria existência do mundo que eu me sentia à vontade aqui, em família. Me tornei um abandonado à existência. A existência, a música, ela não existe. Ela está para além. Ela não existe, posto que nela nada é demais. É todo o resto que é demais em relação a ela. Ela é. Eu também quis ser, eu também quero ser. Aliás, é só isso que eu venho querendo. Eis a chave da minha vida. No fundo de todas essas tentativas que parecem desvinculadas, encontro o mesmo desejo: expulsar a existência para fora de mim. E ele continua ouvindo a música, e a música fala: é preciso ser como eu, é preciso sofrer em compasso. A melodia permanece, e ele só consegue pensar num americano no alto de um prédio, sendo lá um grande executivo e não aproveitando o que de fato tem a vida. E a música para, e ele diz: Madeleine, torna a colocar esse disco só mais uma vez antes que eu me vá. Madeleine começa a rir, gira a manivela e a música recomeça. Já não estou pensando em mim. Penso naquele sujeito lá longe que compôs essa melodia num dia de julho qualquer, no calor que estava o seu quarto ao fazer essa composição. Tento pensar nele através da melodia, do saxofone. Ele fez isso. É isso a vida. E aí, ao ouvir aquela música, ele diz: sinto que algo me roça timidamente. Não ouso me mexer. Algo que já não conheço. Parece uma espécie de alegria. Não me atrevo a tomar uma decisão. Um livro, uma música, nada disso me impediria de existir nem sentir que eu existo. Enfim, sai do bar e pensa: foi naquele dia, naquela hora que tudo começou. E conseguiria no passado, somente no passado, me aceitar. Cai a noite. No primeiro andar do hotel Printania, 2 janelas acabam de se iluminar. O canteiro de obras da nova estação cheira suavemente a madeira úmida. Amanhã choverá em Bolvil.